Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Negócios de Beleza da Beauty Fair. Se tem um lugar em que a beleza encontra história, inovação e transformação, esse lugar é aqui. E quem está agora aqui comigo é Ariel Franco, mais conhecido como Rei do Blindado. Ele é barbeiro visionário que colocou a Brasilândia no mapa da beleza mundial. Ariel criou uma técnica única que mistura ousadia, arte e identidade chamada blindado. Mais do que um corte de cabelo, o blindado ele virou tendência, movimento e inspiração para milhares de jovens no Brasil e no mundo. Ariel, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer todo meu. Fico muito feliz, pelo convite. É muito gratificante estar aqui com vocês. Eu sou um cara que desde antes de eu ser conhecido eu já vinha na Beauty Fair, eu já sabia a importância de estar presente, nos principais eventos. Então, poxa, hoje estar aqui é uma realização de sonho. Sim, então me conta, como foi a sua primeira Beauty Fair? Eu era muito novo no segmento de barbearia. Eu fiquei muito... foi pouquíssimo tempo que eu fiquei naquele lance de não buscar conhecimento. Com um ano só de experiência dentro da barbearia, um amigo chegou e falou, cara, você tem que estudar, você tem que... E esse amigo estava muito engajado com o evento, workshop, aí tudo que era evento ele me levava. Primeiro que eu fui, me deu um tapa na cara, assim, falou, você tem que aprender. E aí, dali em diante, eu entendi a importância de estar nos lugares, entendi que quem não é visto não é lembrado. E eu já queria, chegar em algum lugar, só não sabia aonde. Eu falei, o meio para poder chegar estando aonde tem muitas pessoas, aonde tem visibilidade. A primeira vez que eu vim na feira, na Beauty Fair, cara, foi loucura, assim, porque eu não sabia o tamanho desse universo, entendeu? Era o barbeiro que cortava dentro de casa e não tinha noção da dimensão do universo da barbearia e da beleza. Sim. Isso faz quantos anos? Lá para 2014. Faz uns 10, 11 anos já. E aí, desde então, você vem todo ano na Beauty Fair? Todo ano. Porque mesmo como cabeleireiro... Não, 2014 não, minto, 2015. 10 anos, então. Porque hoje em dia, mesmo que você já seja assim, um barbeiro muito renomado, todo mundo te conhece, você vem dar aqui as palestras na Beauty Fair, mesmo assim, durante todos esses anos, de alguma forma, tá aqui foi importante. Com certeza, tá aqui é muito importante. Eu acho que conforme você vai crescendo na sua carreira, você vai cada vez criando novos sonhos, Então, quando eu comecei a entender que dava para chegar a ser uma pessoa... Eu imaginava que um dia eu seria um cara reconhecido. Eu já tinha esse desejo, só não sabia a proporção. E quando eu comecei a ter aqueles primeiros gostinhos de que dava para poder ser reconhecido, as primeiras fotos, as primeiras pessoas admirando o trabalho, aí um dia eu sonhei, eu falei, um dia eu vou estar no palco da Beauty Fair. E conseguiu, Tanta gente, inspirando tanta gente. Muito legal. Mas o que significa cortar cabelo para você? Cara, aí você já tocou num assunto bem sentimental, porque eu aprendi a cortar cabelo dentro de um presídio, Tava preso e lá dentro eu falo que a barbearia foi uma válvula de escape. Não foi eu que encontrei a barbearia que me encontrou. Inclusive me resgatou, a barbearia me deu vida. Não sabia se de repente eu não poderia mais estar aqui hoje, entendeu? Então a barbearia mudou totalmente a minha forma de pensar, mudou o meu percurso, mudou o meu roteiro. Era o GPS trocou a rota, sabe? Eu tava em depressão dentro do presídio, eu tava condenado a 5 anos, estava cumprindo o primeiro ano e eu tava em depressão porque eu via minha família entrando dentro do presídio. Minha mãe e meu pai são pastores e não precisava estar ali, sabe, aquela sensação de culpa. Então comecei a entrar em depressão. Pensei várias vezes em tirar minha própria vida. Eu achava que seria uma solução rápida para os meus problemas e todos os dias vinha essa vontade, mas me faltava coragem para fazer isso. E aí eu tentava buscar todos os dias um motivo para não tirar minha vida. Eu sempre lembrava da minha família, tudo que eles estavam fazendo, entrando lá por mim. Eu lembro da minha irmã de 3 anos. Ela entrava lá dentro e, ela não entendia, Ela perguntava, falava assim, ela agarrava na grade, assim, na hora de ir embora e falava, mãe,
eu quero levar meu irmão, meu irmão. Aí minha mãe falava, não, filha, o seu irmão tá trabalhando pra te dar a boneca que você pediu. E, cara, isso me quebrava. E aí foi muito difícil, eu entrei em depressão. E a barbearia foi algo que me tirou da depressão, porque num dia, eu no fundo do pavilhão, um cara chegou em mim, eu gostava de ver ele cortando cabelo. E aí ele viu que eu não tava legal, ele falou, cara, eu queria te ensinar a cortar cabelo, porque cortar cabelo traz liberdade. Essa palavra de cortar cabelo traz liberdade foi algo que realmente me deu liberdade. Eu procurei entender com ele, eu falei, por que cortar cabelo traz liberdade? Ele falou, porque todas as vezes que eu corto cabelo, meus problemas desaparecem. E aí a barbearia entrou na minha vida como algo libertador, entendeu? Eu até me emociono porque... Todo mundo se emociona com eu essa acho que é o história. seguinte, voltar no passado traz várias marcas, tá ligado? Tipo, eu falo que hoje isso não me machuca mais, é igual uma cicatriz. Ferimento naquele momento machucava muito, mas hoje já está cicatrizado. Sim. Só que toda vez que a gente olha a cicatriz, a gente lembra, né? A dor. Sim, sim. Mas sem dúvida também é uma inspiração para muitas pessoas, Ariel, de verdade. Bom, mas voltando aqui, e assim que você saiu, você começou já a cortar cabelos No em dia casa. seguinte, saí no dia 24 de novembro de 2014. No dia seguinte eu já comecei a cortar cabelo. E aí você foi atrás de cursos para se especializar? Então, eu peguei uma máquina emprestada, não tinha R$1 no bolso, só tinha um sonho e um espaço em casa, um mal acabado, sem reboco, um banco de plástico, um espelho de banheiro. E aí eu peguei uma máquina emprestada com um amigo e dali em diante comecei a cortar cabelo. Aí no ano seguinte, 2015, um amigo meu me chamou para poder ir para o primeiro workshop. E aí do primeiro workshop não parei, aí conheci as feiras, aí vim para a Beauty Fair. Comecei a vir para a Beauty Fair, não me lembro exatamente o ano que foi a minha primeira vez que eu vim para a Beauty Fair, mas comecei a participar de todos os eventos. Tudo que dava assim, às vezes coisas que não estavam nem na minha condição financeira, eu ficava até mais tarde trabalhando, juntava para poder aprender. E como esses cursos mudaram a sua vida como barbeiro? Eu acho que primeiramente, tecnicamente, né? Eu comecei a me qualificar, automaticamente eu comecei a entregar um trabalho com mais excelência para os meus clientes. Automaticamente eu comecei a ser um profissional dentro da minha quebrada ali, onde as pessoas tinham ali como uma referência, começou a referência dentro da quebrada. Então o estudo me ensinou, né, a desenvolver a minha parte técnica. E aí automaticamente eu sempre fui muito bom com pessoas, de me comunicar com as pessoas, de me conectar. Eu sempre fui muito querido, desde antes mesmo de ser barbeiro. Então isso foi muito importante para mim também, porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade em ter relacionamentos genuínos com as pessoas. Então muitas coisas assim que me ajudaram foi através de pessoas. Eu cheguei aqui por conta de pessoas que me ajudaram, seguraram na mão também em algum momento. Claro que no comecinho foi assim, ninguém acreditava e lutando por algo que eu não conseguia nem enxergar ali com tanta clareza. Mas foi sensacional, tipo, olhar hoje assim as experiências de ter aprendido tecnicamente, me preparado para hoje também, porque se de repente eu poderia, sei lá, viralizei na internet e imagina que tragédia eu ter estourado na internet, ter tido a oportunidade de não ter me qualificado antes, porque eu não teria bagagem para poder dar continuidade, né? É verdade. Quando eu nasci na internet, que as pessoas me conheceram, foi lá para meados de 2017. Então, tipo, de 2017 para cá, quantas pessoas surgiram e desapareceram na internet? A gente está aqui, vivo ainda na ativa, palestrando, fazendo evento, publicidade. Então, olha quanto que foi importante eu ter me capacitado antes de chegar, entendeu? Eu falo muito sobre isso, né? Você se preparar antes de chegar o seu momento. É verdade, porque vai chegar, né? Vai chegar. Em algum momento, se você tiver consistência ali. Primeiro, tem que buscar conhecimento, ter muita, muita, muita resiliência, porque eu vou falar para você, se eu falar para você, você pode se tornar uma referência, mas vai ser fácil, eu vou estar mentindo, porque, cara, eu sempre fui muito forte na minha vida. Desde criança, assim, eu sempre fui muito forte, assim, com os trancos e barrancos da vida. Então, vários momentos do meu negócio quebrou e eu tive que recomeçar do zero.
vários momentos eu me quebrei por dentro e tive que me reconstruir do zero. Então, tipo, eu sou uma pessoa que eu tô acostumado com esse lance de a vida bate, nós vai e... Caiu, levanta, caiu, levanta, Então a pessoa né? tem que estar preparada para isso a todo momento. E, tipo, se tornar uma referência também, as pessoas querem ser referência por status, mas carregam um peso muito grande nas costas. Porque hoje, às vezes eu falo, caramba, às vezes eu só queria ser um cara que ninguém... Tipo Ninguém assim, um sabe cara quem simples, é, ninguém né? sabe quem é, porque você não carrega, né, uma responsabilidade muito grande. É que eu não sei explicar isso com tanta profundidade de, às vezes, esse sentimento, que às vezes eu realmente, às vezes eu tenho vontade de ser só o Ariel, sem ser o Ariel do blindado, Sim. porque tem uma responsabilidade que tem hora que quando bate nas costas, assim, o peso é embaçado mesmo. Se olhar para um moleque da quebrada e saber que esse moleque, tipo, se inspira em você, eu sou falho, pô. E se eu erro? De repente, né, eu posso frustrar alguém. Então essa responsa é embaçada. Porque é uma responsabilidade não só como barbeiro, né? Se ele estivesse se inspirando em você, sei lá, só como profissional, você tem um pouco mais de segurança, um pouco mais de controle. Mas realmente as pessoas se inspiram em você como pessoa mesmo, né? Então tá todo mundo de olho nas suas atitudes. Não tô querendo te deixar mais inseguro, tá? Sim, não, mas eu sei disso. Mas é verdade, né? Você vira uma referência mesmo para jovens, para pessoas no começo da carreira. Hoje qualquer atitude eu tenho que pensar 10 vezes, porque quantos Ariel da quebrada tá me acompanhando, Sim. entendeu? E você criou uma técnica nova chamada blindado. Vamos falar agora sobre isso. Como que você criou? De onde isso veio? Seguinte, eu tive aquele lance do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Você identificar as suas qualidades e as suas fraquezas. Então, a primeira coisa que eu identifiquei era o que eu era bom. O que eu não era bom, eu estava estudando para poder melhorar tecnicamente. E aquilo que eu já identifiquei, eu sou bom nisso, foi aonde que eu quis seguir. Eu falei, é esse nicho que eu quero seguir dentro da barbearia, que era penteado e finalização. Então eu já sabia que o penteado, eu poderia escolher isso como um nicho que eu gostaria de criar uma autoridade, porque eu sei que o penteado ele é atemporal. Por quê? Existe a moda, né? E existe a tendência. A moda, ela vai e volta. A tendência não, que a tendência ela é atemporal. Pode passar anos que as pessoas sempre vão estar falando. Então eu falei, em qual nicho que eu me enquadro? Degradê? Já tinha muitos profissionais, o mercado era mais competitivo, o degradê estava muito em alta em 2014, 2015, por conta de ter vindo esse estilo americano para o Brasil. E aí eu falei, eu sei que eu sou bom, mas não tanto para poder competir com quem já está. Aí eu vi que o penteado era algo que eu gostava e era algo que não sai de moda. Um penteado específico, sim, sai de moda, mas como eu sabia da minha qualidade como penteado, eu falei, então eu consigo ir cada vez me inserindo dentro dos novos penteados. Então eu escolhi o penteado para poder trabalhar e aí foi aonde que eu identifiquei uma carência, principalmente na quebrada. Eu percebi que os meus concorrentes, eles entregavam um penteado de graça. E aí, como o Ariel começa a cobrar algo que gasta 20, 30 minutos do dia dele, né, de cada cliente, sendo que os meus concorrentes entregam isso de forma gratuita junto com o corte. E eu falei, eu preciso criar uma técnica. Aí foi aonde que eu tive a ideia de criar um penteado que durasse 24 horas. Quando o cliente viesse falar que o meu concorrente entregava de graça, eu iria falar, mas o dele, você dorme e acorda, tá do mesmo jeito? Então a ideia surgiu assim. E aí eu fui aprimorando a técnica até o ponto de o penteado durar 7 dias. Uhum. Aí foi onde que surgiu toda a história do blindado. E o que precisa para esse penteado durar 7 dias? É técnica junto com o produto, junto com ferramenta, com criatividade? Bom, primeiramente, vamos se dizer que 65% técnica, né? E o restante é produto. Por quê? Se a gente for parar para pensar, qual que é o produto que eu uso? É o laque, é o hairspray. Só que esse produto já existe há anos no mercado. Então, por que esse mesmo produto que já existe há anos não existia um penteado que durava tanto tempo na barbearia? Por quê? Porque a técnica da escovação é o que vai fazer esse cabelo ter a sustentabilidade, né? Ficar resistente. Então, eu percebi que não era o produto. Porque todas as vezes que eu tentava deixar um cabelo bem resistente com um laque, quanto mais eu passava, o produto ele é úmido.
então ele murchava o penteado, então ele diminuía volume. Então eu entendi que eu precisava explorar algo dentro da técnica de escovação. Eu aprendi uma técnica, que é um dos segredos, que eu aprendi com uma cabeleireira, que ela falou, ó, eu faço o cabelo de noiva, e essa técnica faz com que o cabelo não desmanche. Aí eu comecei a trabalhar em cima disso, aí, unindo minhas técnicas, surgiu o blindado. E como foi, assim, a primeira vez que você fez um cabelo blindado e falou, esse deu certo? A primeira vez, assim, que eu falei, meu, tá rolando uma parada diferente mesmo. Foi quando eu percebi que tinha um cliente que ele já tava, tipo, 3 dias com o mesmo penteado e ele tava perfeito. Parecia que, tipo, tinha acabado de fazer. Aí Você achando que ia durar 24 horas e o cliente já tava há 3 dias. Já tava 3 dias. Aí eu falei, meu, consegui fazer uma parada diferente. Mas você lembra o que você fez nesse cabelo pra ser diferente? Eu tava 100% focado em criar isso, né? Não sabia exatamente o que era, eu sabia que eu queria algo que durasse. Então, tipo, eu dedicava muitas horas do meu dia, eu tirava, tipo, 3, 4 horas do meu dia para poder ficar treinando. Então, automaticamente foi desenvolvendo, dia após dia, entendeu? E como que você se mantém criativo, assim, dentro dessa estética que você quer entregar? Você pesquisa em algum lugar novos tipos de cabelo? Eu tô sempre olhando tudo. Eu tô sempre de olho, eu tô sempre antenado no que tá rolando no mercado. E criar algo, ninguém... É igual fala aquela frase, nada se cria, tudo se copia. Tem sempre que ter uma inspiração por trás. Então, o que eu faço? Eu pego uma inspiração e eu trabalho a minha identidade. Então, como se manter criativo? Você pega algo que, sei lá, dos anos 90, tem muita coisa dos anos 90 que não é usado hoje, que você, de repente, pode criar sua identidade, pegar alguma coisa da atualidade, que é novidade no mercado, mas criar do seu jeito, com a sua característica, com a sua assinatura. Não é tão difícil ser criativo, às vezes a gente só precisa olhar no 360. E de onde vem a sua inspiração, tanto como barbeiro, como quanto empreendedor? Bom, como barbeiro, como eu falei, eu tô sempre de olho em tudo que rola no mercado. Então, eu costumo me inspirar muito em pessoas que têm uma característica semelhante à minha. Por exemplo, pessoas que têm resiliência, pessoas que venceram algum obstáculo muito difícil na vida. Então, como barbeiro, eu começo a pegar essas pessoas e eu vou filtrando. Nossa, essa pessoa é uma referência para mim, não só pela técnica, mas pela conexão, pela história, de repente por estar num lugar que eu quero chegar, entendeu? Então, tipo, na minha carreira sempre foi assim, eu olhava, sei lá, um barbeiro que eu queria estar naquele lugar e eu me inspirava nele. Então, a todo momento eu tenho inspirações e referências, a todo momento eu tenho novas referências. Às vezes a minha referência ela é um cara muito antigo na barbearia, às vezes a minha referência é um cara novo que surgiu de repente, entendeu? Como empreendedor, eu sempre procuro me inspirar em pessoas também que venceram, que saíram dentro da quebrada. Então, tipo, é muito bacana quando você vê uma pessoa que ela sai do absoluto zero e consegue chegar. Então, tipo, traz mais clareza que dá pra gente chegar e romper cada vez mais. Porque chega um momento da nossa carreira que a gente meio que se sente no limite. E aí a gente vê uma pessoa que rompeu muito mais. Então você fala, não, dá para chegar mais longe. Então eu tenho muitas inspirações. Na barbearia vou citar alguns nomes que são pessoas muito importantes, não só para mim, mas eu acredito para todo o segmento, como Alan Calisto, Narico Hairstyle, Jill Black, Eduardo Miller, Willy Morales, Seu Elias, Deivão do Corte, entre outros. Por quê? Essas pessoas, cada uma dessas pessoas que eu estou falando, elas contribuíram para o mercado valorizado que está hoje. Então a gente tem que olhar para essas pessoas que contribuíram e falar, caramba, parabéns, obrigado, porque hoje eu faço parte de uma história que começou lá atrás e a gente vai dando sequência, vai abrindo caminhos igual eles fizeram. Sim, o Willy, inclusive, vai estar com a gente aqui daqui a pouco. O Willy é super meu irmão. Assistam também o episódio do Willy, que sem dúvida ele vai trazer uns insights super bacanas pra gente. Com certeza. E você acha que o blindado ajudou a mudar a visão sobre a barbearia aqui no Brasil? Com certeza, porque a barbearia do Brasil, em 2014,
ela começou a olhar para os Estados Unidos, né? As tendências americanas, pigmentação, freestyle. E a gente começou a deixar de olhar para a gente, entendeu? Olhava para a Europa e começava a deixar de olhar para a gente. O brasileiro, ele é muito criativo. E nós temos esse costume de valorizar muito as coisas de fora e esquecer das nossas qualidades. Então, acho que quando eu lancei o blindado, foi algo que impactou mundialmente. Então, assim, despertou na galera, caramba, tipo, tem uma referência que tá entre nós. Então, acho que isso foi muito importante para o mercado, porque as pessoas começaram a entender que a gente, claro, a gente tem que valorizar os profissionais de fora, mas dar valor para a gente também, entendeu? Claro. Em que momento você percebeu que o blindado tinha virado um fenômeno? Ah, cara, quando eu comecei a ser chamado em lugares que a barbearia não tinha entrado ainda. Por exemplo, ser convidado para o The Noite com Danilo Gentili, ter ido para o Shark Tank, ter ganhado uma sociedade da dona do Magazine Luiza, o dono da Chili Beans, e os Shark lá tá brigando para ver quem ficava com o meu negócio, e eu tenho que escolher o momento que eu percebi que a barbearia não tinha chegado ainda. Por exemplo, participar de filmes, seriados, sabe? Ter barbearia em feira de filmes, em feira gamers, nas maiores feiras. Por exemplo, eu tive barbearia na maior feira de filmes do mundo, que é a Comic Con, CCXP, no stand da Paramount, que é uma das principais empresas de filmes do mundo. Tive barbearia no stand da Xbox, na Brasil Game Show, que é a maior da América Latina. Então, foi quando eu comecei a ver que através do que eu estava fazendo, a barbearia estava chegando em lugares que não tinha chegado ainda. Sim. E que mensagem você deixaria para um jovem que se inspira, né, em você, na sua carreira, e que gostaria também, tipo, de chegar assim onde você chegou? Ai, cara, eu sempre falo para os jovens que eles precisam entender que o processo ele não é rápido, o caminho é difícil, tudo que você constrói é algo sólido, vai te dar trabalho, vai ter vários momentos que você vai achar que está no caminho, você está fazendo tudo errado, mas eu acredito e tento passar essa mentalidade para os jovens que não se preocupe com a semeadura. Semeadura, a colheita, ela vai vir para todo mundo. Você tem que se importar com a semente, o que você está plantando. Se você está plantando um trabalho duro, ralando, buscando conhecimento, estudando, sabendo se relacionar com as pessoas, sabendo que as pessoas elas vai te ajudar em algum momento, que sozinho você não vai chegar em nenhum lugar, você precisa de pessoas, você já pode ter a certeza na sua cabeça, questão de tempo. Eu não sei onde eu vou chegar, mas eu vou chegar em algum lugar. Então não se preocupa agora com os resultados. Se você está começando dentro da carreira da barbearia, ou Ariel, eu tô 10 anos da barbearia, cara, meu sonho é ser uma referência e nada aconteceu ainda. Olha para trás, vê o tanto de coisa que você conquistou, vê o tanto de sonhos que você achava que era impossível chegar e você chegou. Cada um tem um momento, mas não se preocupa com a colheita. A colheita ela vai vir para todos. Uns vão colher mal porque plantou mal, outros vão colher bem, plantou coisas boas. Então só se preocupa com o que você está jogando na terra. Essa é a mensagem. E por que esse profissional não pode deixar de participar da Beauty Fair? Ah, cara, acho que quem não é visto não é lembrado. Eu lembro que essa frase foi uma frase que um amigo meu me chamou, quando ele começou a me chamar para os workshops, para os eventos, foi a frase que impactou na minha cabeça. Então, a Beauty Fair é o lugar que está todo mundo. Reúne a barbearia, reúne o universo feminino. E volto a dizer, a técnica do blindado, uma das principais técnicas importantes que foi para desenvolver o penteado, veio através da técnica feminina. Então, você vê, a gente tem diversos tipos de variedades que se conectam. O universo feminino da beleza com o universo masculino também, que é a beleza. Então, acho que tá na Beauty Fair é isso, você estar se conectando, se relacionando com as pessoas, encontrar inspirações aqui, pessoas que você admira, que você só vê na internet, entender o que tem de novo no mercado, aprender algo diferente, participar de palestras. Então é muito importante estar na Beauty Fair, a pessoa que quer projetar uma carreira. Eu quero construir uma carreira, vem para a Beauty Fair, porque aqui tem muito para aprender todo ano. Sim. Ariel, muito obrigada por estar aqui com a gente, foi muito legal o nosso bate-papo. Obrigado a você, eu sou muito feliz, como eu falei, para mim sempre foi um sonho, né? Quando eu identifiquei que era possível chegar em lugares grandes,
Eu imaginava que eu ia chegar, mas não imaginava com essa proporção. E, pô, tá aqui hoje falando com vocês. Eu acabei de palestrar no congresso. Me entregaram uma responsabilidade muito grande, que foi abrir, né? Foi a primeira palestra, então, pô, o público lá me deu muita confiança. Quando eu subi no palco, né, eu já senti o peso da responsabilidade ali. E quando eu pisei no palco, eu falei, mano, cheguei, tô aqui, é nós que voa, vamos ser nós mesmos, entendeu? Todas as vezes que eu vou chegar em algum lugar que eu já sonhei e eu vejo que pode... Porque, assim, o medo ou ele te joga pra frente ou ele te trava. E às vezes dá aquele friozinho na barriga. Às vezes é com 100 pessoas, às vezes é com 10 pessoas, às vezes é com 1.000, às vezes é com 5.000 pessoas. Independente da proporção. Tem alguns momentos que dá aquele friozinho na barriga. Só que toda vez que o medo tenta me parar ou dá aquele friozinho, eu falo, mano, eu vou ser eu, tá ligado? Que Tipo, legal. se essas pessoas estão aqui é porque elas querem saber alguma coisa de mim. Então, tipo, pra mim tá fácil, porque é só eu ser eu e tá tudo certo. Nós que voa e vamos que vamos. E todo mundo gosta, É né? isso. Obrigada, Ariel. Um Obrigado prazer. a você. Tamo junto. E você não deixe de assistir os outros episódios do podcast Negócios de Beleza, de visitar o portal e de nos seguir nas redes sociais, negócios de ponto beleza.